Portanto, agora, não é ontem, não é anteontem, não é amanhã. É quando? É agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu único Filho, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Amém? Essa é a palavra devocional, uma palavra de meditação, uma palavra de incentivo, porque antes éramos trevas, hoje somos luz. Por onde andamos, por onde caminhamos, a quem encontramos, lugares onde vamos, temos que ser luz. E o que é ser luz? Luz é acender aonde há trevas, ou seja, clarear aonde há trevas. E a treva está por onde? Por toda a terra. O mundo está em trevas. E a igreja do Senhor são pequenos pontinhos de luz que caminham essa terra. Um dia, esses pontinhos de luz, que é a igreja, não estará mais aqui. Aí a terra estará em trevas, densas trevas. Porque quando o Espírito Santo, que é o penhor, nos levar desta terra, ao encontrarmos com o Senhor nos ares, esta terra estará em polvorosa, a grande tribulação. Hoje nós vemos coisas acontecendo. Um hospital pegou fogo, ali 11 pessoas morreram, e ali as pessoas estavam falando em frente à câmera: olha, não deu para fazer nada, não teve como fazer nada. Assim será na vinda de Cristo. O pessoal: mas por que você ficou? Não deu para me fazer, não deu tempo de eu ir na igreja, não deu tempo de eu consertar, não deu tempo de eu chamar minha família. Aí já era, irmão. Não vai mais dar tempo, não. Eu sempre coloco lá no Facebook, nas minhas leituras, eu coloco assim: haverá um tempo em que não terá mais tempo, né? E esse tempo está chegando. A vinda do Senhor está próxima. Amém? Fiquemos atentos. Amém, pastor? Vamos dar continuidade. Rapaz, eu só só amigo que parece comigo, né? O pessoal acha que o Jorginho era meu irmão, aí acha que ele agora também, meu Deus do céu. Não é, varão? Para mim vai ser uma honra. Falar que tu parece com quem é gente boa, tu fica até feliz, né? O negócio é quando te confunde com quem não vale nada, aí pronto. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. E depois estaremos ouvindo Diácono Juscelino com a sua oportunidade, amém? Cante comigo. Se eu não te adorar, eu morro. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci
isso para Deus. Atraídos pela tua graça, atraídos pela tua unção, não podemos ficar de pé. Há uma nuvem de adoração. Eu respiro adoração, eu transpiro adoração em meio à tua glória, Senhor. Eu respiro adoração, eu transpiro adoração. Se eu não te adorar, eu morro, Senhor. Senhor, te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha canção está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Oh, Espírito Santo. Diácono Juscelino. Oh, aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Muito bom a gente ver nosso irmão aqui, né, nos visitando, né? Mas é só hoje ou vai aparecer mais algumas vezes? Mas quando vier de novo, não esqueça de nós aqui, né? Que nós amamos todos vocês, né? Amém? Eu não vou, para não tomar muito tempo, porque a hora não, né, não é convertida, passa rápido. Daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra, né? Eu vou cantar o 432. Há um tempão que eu não canto assim, né? Muito bonito ele. 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o seu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. E meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim.
vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, fazer o teu Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe meu Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia. Pastora Djane, amém? Com oportunidade para louvar, para fazer aquilo que Deus coloca no seu coração. Logo em seguida, qual o nome dos nossos visitantes? Rafael e Tiago, não é isso? Rafael canta? Ó, rapaz. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos louvar o 77 da harpa, amém? Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como um lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem
Espírito Santo de Deus está neste lugar. Irmãos, nem todo mundo aqui me conhece, né? Nós temos alguns visitantes conosco aqui hoje. Eu sou o pastor Alex Lopes, sou pastor desde os 17 anos, ministro nesse ministério Comunidade Evangélica União. Desde então, nós temos algumas congregações espalhadas aí por outros estados e o Espírito Santo de Deus tem abençoado a nossa vida. Carinha de novo, mas eu já tô bem velhinho já. Esse mês eu já entro na casa dos 30. E é duro, né, irmão? Quanto mais o tempo vai passando, a idade, você vai fazendo aniversário, e junto com o seu aniversário vem uma dor a mais, né? Já não é mais a mesma coisa. Há um tempo atrás eu era fininho, podia comer o que for, que o metabolismo era rápido. Agora eu tô percebendo que eu tô começando a ficar meio bochechudo, já vou começando a me preocupar. E juntamente com isso, essa semana eu comecei a perceber essa questão do tempo passar. É que a gente vai amadurecendo e as coisas vão mudando, né? Eu costumo dizer aqui na igreja, né, e quando eu estou com jovens, eu costumo falar que é muito engraçado, porque quando a gente é jovem, a gente escreve a frase de um jeito, mas quando a gente amadurece, a gente escreve a mesma frase com outro sentido. Eu vou dar um exemplo para você, que tem um filósofo, eu esqueci o nome dele, mas ele escreveu dizendo que o amor nasce à primeira vista. Quem nunca ouviu isso? Né? Já ouviu? Que o amor nasce à primeira vista? Ele escreveu isso na sua juventude, né? Aí por volta dos seus 50 para 60 anos, o mesmo filósofo escreveu: o amor é cego. Maravilha, né? Pensa comigo. E algumas coisas a gente vai refletindo. Salomão, quando era jovem, escreveu Cantares. Quem nunca leu um versículo de Cantares para tentar dar uma cantada numa jovem na igreja, né? Hein? Quem não? Quem é jovem que não, né? Os adolescentes agora devem estar se revirando pelas cadeiras, né? Pessoal, os jovens, o pessoal que assiste a gente pela internet, são os membros da nossa congregação de outros estados, acabam acompanhando a gente aí, devem estar se perguntando isso. Só que aí Salomão vai amadurecendo, e depois que ele amadurece, ele escreve 2 livros. Ele escreve Provérbios e escreve também Eclesiastes, com algumas frases que são frases marcantes. Uma delas, Provérbios capítulo 9, versículo de número 10, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ele nos mostra que é impossível sermos sábios sem temer a Deus. Nós podemos até aprender, nós podemos estudar e adquirir conhecimento, mas a sabedoria em si consiste em colocar o conhecimento em prática e não apenas adquiri-lo. Eu posso ser teórico demais e pouquíssimo praticante. O nosso evangelho, o evangelho de Cristo em nossas vidas, ele não pode ser um evangelho teórico demais e pouco praticante. E por muito tempo nós desenvolvemos muitas teorias. Desenvolvemos teorias neotestamentárias, desenvolvemos teorias doutrinárias para nós mesmos. Porque quando eu falo do evangelho, eu me coloco, eu me englobo no que acontece. Às vezes a pessoa se fala em ser cristão, em ser evangélico, e busca se englobar apenas no que acontece de bom. Mas acontece que eu aprendi através de Deus, próprio Deus, quando ele chama Jeremias, fala: vem aqui que eu quero te mostrar essa botija de azeite. Não. Ele chama Jeremias, irmão, e pede para ver o vaso sendo moldado pelo oleiro. Ele não pede para mostrar o vaso cheio de azeite, como a gente vê algumas interjeições antes. E quando ele mostra o vaso sendo quebrado pela própria mão do oleiro e sendo refeito. E diz que aquele vaso era o povo de Deus. Se o vaso era o povo de Deus, isso significa que nós não somos um vaso. Nós somos partículas de um vaso.
Porque se o vaso inteiro é o povo, para se formar o vaso é necessário que estejamos unânimes, com as partículas juntas, ligadas. E se está todo mundo no mesmo vaso, rachou. Rachou para todo mundo. Concordam comigo? E observa o que acontece com o passar do tempo. O evangelho vai amadurecendo. Muitas pessoas olham e observam esse evangelho como entrando em um declínio de crise. Mas para mim estava em crise quando eu via uma irmã ou um irmão voltar para casa chorando porque foi disciplinado por usar havaiana. Aí estava em crise. Aí estava em declínio. Por muito tempo, a igreja deixou de ensinar a veracidade do evangelho para buscar implantar temor nas pessoas a partir de vãs ensinamentos, ou de ensinamentos que arrancasse a igreja do mundo. Sendo que quando Cristo nos disse que nós seríamos o sal da terra e a luz do mundo, ele disse também que não poderíamos esconder uma lamparina debaixo da cama. E nem poderíamos pegar esse sal e não usá-lo, porque ele se torna insípido e é lançado na terra, e depois disso ele só presta para ser pisado. Durante muito tempo o amor foi pregado em nossas igrejas como o amor daquele que evangeliza, como o amor daquele fora. E com o passar do tempo, as nossas igrejas passaram a ser conhecidas como o exército que mata os próprios soldados, porque amavam buscar os que estavam lá fora e não cuidar dos que estavam dentro. E o tempo foi passando e nós passamos a ser conhecidos assim, por descuido, na maioria das vezes por falta de entendimento, por não entendermos quem nós realmente somos. Por muito tempo passamos uns pelos outros na rua, e o fato de sermos de denominações diferentes nos fazíamos nos tratar como primos e não como irmãos. Eu cheguei a ouvir isso muitas vezes. Por muito tempo ouvimos que pastores de ministérios, vamos se dizer, pequenos, que não fossem ministérios de grande estatura e nome e afamado, não poderiam ser considerados pastores. Queriam se saber para pastor A ou pastor B entrar na nossa igreja e ser bem recebido, tinha que saber quem consagrou a pessoa, tinha que saber de onde a pessoa veio. Os discípulos certa feita chegaram para Jesus, dizendo: Jesus, quem é aquele ali para estar pregando em teu nome? Jesus disse: olha, os que são por nós não são contra nós. Em uma reunião muito grande certa feita, fui questionado por sempre defender que quem pastoreia é pastor e ponto, que isso não é uma unção, isso é um estado, porque você é pastor. Não, você está pastor, você está evangelista, você está diácono. Prova disso é que no atual século muitos têm se matado. Cresceu o número de suicídios entre cristãos, que viveram no corpo eclesiástico de uma igreja exercendo liderança. Por quê? Porque perceberam que não estavam mais na posição que estavam acostumados a estar. Um pastor jubilado, quando está em casa, não recebe mais o mesmo carinho que recebia quando estava nos púlpitos. Enquanto estava se pastoreando, seu aniversário era lembrado todos os anos com uma festa e presentes. As pessoas o cercavam, o abraçavam. Enquanto estava assim em cima dos púlpitos, todas as suas datas, tudo que fazia parte da sua memória era comemorado. Havia louvor naquilo que se fazia. Após ser jubilado, já não era mais a mesma coisa. Às vezes esqueciam de levar a Santa Ceia na sua casa, e ele passava um mês sem tomar a Santa Ceia, que ele jamais imaginou que ficaria sem tomar na sua vida. Porque para ele, para qualquer pastor, a Santa Ceia é o ápice do culto, e para qualquer cristão deveria ser o ápice do momento cristão.
na presença de Deus. E com isso a frustração das dores, das amarguras, de ter carregado durante tanto tempo o fardo de tantas pessoas e agora se vê isolado. E por isso a depressão o abate e ele passa por tais circunstâncias. Então é um estado. Você não é, você está. E muitas pessoas sempre me questionaram quanto a isso. Em um dia, em uma certa reunião da convenção, as pessoas vieram me questionar, me perguntar, e eu respondi: quem fundou a tua igreja? Quem fundou o teu ministério? Quem trouxe Cristo e iniciou esse trabalho? Citaram 2 nomes, um deles, o mais conhecido, Daniel Berg. E todos nós conhecemos a história. E eu perguntei, e Daniel Berg era o quê? Me responderam: pastor, um missionário batista. Eu disse: amém. Fundou o teu ministério, mas era um missionário batista. Até aí tudo bem. Mas agora, por gentileza, vem comigo. Se hoje entra um missionário dentro na época, eu falei, dentro da nossa convenção, e esse missionário aqui consagra alguém a pastor, você vai aceitar o pastorado dele? E todo mundo disse: não. Eu disse: logo, nenhum de nós somos pastores. Porque eu não me lembro de Daniel Berg ter sido consagrado a pastor para consagrar ninguém que está aqui. Nossas denominações começaram a se focar em títulos, em rótulos. Começou a focar-se no poder que isso poderia trazer. E nós não servimos ao Evangelho pelo poder que ele pode nos trazer, pelo poder que ele pode nos dar. Nós servimos a Cristo através do Evangelho pelo poder que ele pode processar ou professar em nossas vidas, através de nós, para benefício das pessoas que serão alcançadas por esse poder. É por isso que nós vivemos. É por isso que nós estamos na presença de Deus. Eu aprendi assim. E o próprio apóstolo Paulo disse: porque eu aprendi e recebi do Senhor, e por isso vos dou. E ele disse: de graça dou a vós o que de graça eu também recebi. O que ele disse que dava de graça, porque recebeu de graça, era Cristo. Cristo é dado de graça. E nós precisamos entender isso. Só que nós passamos também por momentos de dor, por momentos de tribulação. Evangelista também tem problema, pastor também tem problema, do mesmo jeito que membro de igreja tem problema, diácono tem problema. A verdade é que a igreja é formada por um bocado de problemáticos. Quando Jesus disse: o médico não vem senão para os doentes, ele queria que nós entendêssemos que quando entramos na casa de Deus, somos apenas adoecidos, buscando um médico que possa nos curar. E é assim que eu me sinto todos os cultos. É assim que eu me sinto, Tiago, todos os dias. É assim que eu amanheço. Eu amanheço dizendo: Jesus, me cura, Jesus. Me cura das minhas doenças, me cura das minhas dores. E quando meu ego tentar ser maior do que eu e maior do que o Senhor, então me abate e me faz entender que eu preciso andar na tua presença e ser perfeito. Se coloca de pé em nome de Jesus, porque nós vamos passar para o momento da palavra agora. Vem aqui, Thiago, se aproxima aqui em cima. Agora, porque nós vamos adorar ao nosso Deus. Pode subir, fica à vontade. Coloca a mão no teu coração. Agora abre o teu coração nesse momento. Abre o teu coração para Jesus. Abre o teu coração para a palavra. Deixa a palavra do Senhor entrar no teu coração. Quebranta o teu coração agora.
quebranta a tua alma. Estar na presença de Deus é sentir essa mesma presença inundar o nosso ser, a nossa alma, a nossa vida. Ver a lágrima jorrar dos nossos olhos, porque nós sentimos a presença de Deus e tememos a sua presença, sabendo que algo poderoso vai acontecer em nossas vidas. Então, por gentileza, permita que essa presença entre em nossas vidas. Permita que essa presença entre no teu coração agora. Oh, Espírito Santo. E cante baixinho. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que jorram do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, por onde o rio passar. Deixa o rio passar em você. Pois levam a vida, pois levam a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Diga a ele: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir das tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Você pode aplaudir bem forte ao nome do Senhor, exaltar e engrandecer o nome dele. Aleluias. Evangelista Thiago, fica à vontade. Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém. É motivo de alegria poder estar aqui, conhecer o nosso amigo Pastor Alex, né? Acertei o nome? Pastor Alex, Pastor Josué, grande amigo nosso. Nós estivemos na noite da quarta-feira, né? Nós estivemos ali na casa dele, fizemos ali uma visita há muito tempo que não via, e ele nos fez o convite, né? Eu fui para lembrar para ele que fazem 10 anos esse ano que ele nos consagrou, né? E eu fui ali para honrar, ele nem lembrava disso, né? E ele conversou comigo e pediu para nós estarmos aqui hoje. Realmente nós não fomos embora porque ele pediu para nós estarmos aqui, senão a gente já tinha ido já. E amanhã a gente está retornando ali para a cidade de... Estaremos pregando em Paraty. De Paraty iremos voltar para a cidade de São Paulo, levando a palavra de Deus, né? É motivo de muita alegria. Estou feliz por ver o Juscelino, né? A gente que cavamos sapato aqui nessa igreja, né? Muita história tem aqui nessa igreja. Essa igreja é uma igreja que serviu de muitas experiências para a minha vida. Aprendi muita coisa. Costumo dizer que se a gente apagasse todos os erros da nossa vida, né, tudo aquilo que a gente sofreu, se a gente pudesse apagar, a gente não teria toda a sabedoria que temos hoje, né? Então Deus, ele concede isso para nós aprendermos. Eu glorifico a Deus e exalto a Deus pela vida do pastor Josué,
pela vida da nossa pastora Edjane, pela vida do nosso pastor Alex. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, o livro de Gênesis, capítulo de número 35, né? Versículo de número 1. Me alegrei em ver esse curso aqui. É um teclado muito bom, bonito, né? As teclas dele é de piano. A partir do versículo de número 1, diz assim, ó: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Amém? Pode se assentar. Eu quero saudar também os nossos ouvintes que estão nos ouvindo através aí das redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos. Queridos, o texto que nós lemos aqui é um texto de suprema importância na nossa vida, na vida do cristão, quando nos prontificamos a entender o que Deus ele tem a falar conosco. É bem verdade que Jacó, ele foi um dos homens que foi um dos patriarcas ao qual Deus usou, e que teve assim uma experiência grandíssima com Deus. E na trajetória da sua vida, na trajetória do seu caminho, as maiores das suas experiências foram através de erros, através de lutas. Jacó foi um homem que sempre lutou, né? Sempre lutou para conquistar, para alcançar aquilo que Deus ele tinha para a sua vida, né? Jacó, desde o ventre, segundo a Bíblia, ele já lutava com seu irmão. E quando Deus revelou a Rebeca porque ela sentia dores, era porque havia uma briga ali dentro, e Deus já revelou a Rebeca sobre o que aconteceria, que seriam ali 2 povos, 2 nações, e eles sempre iriam brigar, e o maior iria servir ao menor, né? Porque Deus ele sempre exalta aquele que é menor, aquele que se humilha, aquele que tem pouca força, aquele que é pequeno, e aquele que realmente ele tem a capacidade de entender que ele é pequeno, mas serve a um Deus que é grande, que é poderoso, que é glorioso na nossa vida para realizar as suas promessas. Queridos, o texto que nós lemos aqui no capítulo de número 35 é um texto conhecido por vários pregadores, por vários pastores. É um texto aqui de regra homilética, né? É um texto aqui que fala sobre várias coisas. Apenas o versículo de número 1, a gente entende aonde Deus ele fala com Jacó, né? Deus disse a Jacó, ele fala com Jacó, porque a maior importância, pastor Alex, na vida do ser humano, sempre foi Deus que procurou falar conosco, né? Sempre foi Deus que sempre se importou. O maior interessado no relacionamento com o homem e com o ser humano é Deus. Deus ele fala conosco a todo tempo, né? Porque para a gente falar com Deus, Deus tem que falar com a gente. Para a gente se aproximar de Deus, o Espírito Santo precisa falar com a gente todos os dias, a todo momento. E é bem verdade que desde o princípio foi assim, né? Deus procurava o homem lá no Jardim do Éden. Deus procurava Adão para conversar com Adão, né? Deus chamou a Abraão. E assim por várias vezes na Bíblia a gente entende que Deus ele sempre teve o princípio de se relacionar com o homem, né? E Deus ele tem o princípio nessa noite de se relacionar conosco através da sua palavra, né? É bem verdade que Deus ele não precisa de uma igreja cheia, de uma igreja lotada, e a gente sabe muito bem disso. A gente que somos pregadores, já pregamos em vários lugares desse país, já andamos em vários estados. Eu vou andar lá na sua Bahia, vou conhecer aquela terra lá, amém? Glória a Deus. E a gente sabe que, a gente vê que Deus ele sempre
tem uma forma de falar com o seu povo, mas cabe ao seu povo ouvir e identificar a voz de Deus. Pastor Alex estava falando aqui, gostei muito do que ele falou, porque é verdade que a maioria das pessoas com os seus dogmas, costumes, a maioria aí dos que dizem ser homem de Deus, alguns deles perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eles estão enquadrados, igual eu estava pregando numa igreja, eu estava falando sobre o ritual. Eles estão enquadrados num ritual e acham que o ritual pode salvar, enquanto Deus ele falou que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul ele estava preocupado no ritual do sacrifício e achou que o ritual do sacrifício era melhor do que obedecer a palavra de Deus. Então tudo começa com uma conversa. Aqui Deus está começando com uma conversa, e nessa conversa Deus está se revelando e falando qual é o seu propósito, qual é o seu plano, qual é a sua trajetória para a vida de Jacó. Jacó aqui estava passando por um momento de dificuldade. No capítulo de número 34, a sua filha foi estrupada, a sua filha foi tida como prostituta, por um dos homens da terra de Siquém, que depois que se apaixonou, eles vieram até Jacó, pediram perdão, e numa aliança de paz ali, que Jacó fez com aqueles homens daquela cidade, esses homens acharam que estavam passando tranquilo, fizeram uma aliança, só que havia 2 filhos de Jacó que eram sanguinários, Simeão e Levi. Esses homens entraram nessa terra, mataram todos esses homens, fizeram uma aliança com eles primeiro, esperaram eles ficarem fracos, fazer ali o corte do prepúcio, da circuncisão. E quando eles ficaram ali fracos, ao 3º dia sem força, eles vieram a fio da espada e mataram todos os homens. Então eu entendo, pastores, igreja do Senhor, você que está nos ouvindo, que Deus ele se prontifica a falar com Jacó em uma área que Jacó está preocupado, porque os moradores da cidade de Siquém estão se preparando para vir para uma guerra. Os moradores da cidade de Siquém estão se preparando para se levantar contra a vida de Jacó. E Jacó não sabe o que fazer. Jacó ele está simplesmente no momento da sua vida que ele está temendo, ele está temeroso, porque ele já tinha passado por diversos processos, mas nunca passou num processo de guerra. Se bem verdade que ele até temeu quando foi pedir perdão ao seu irmão. Temeu que o seu irmão o mataria, porque há mais de 20 anos atrás o seu irmão Esaú tinha ameaçado de morte, e foi por isso que ele fugiu, porque roubou a bênção do seu irmão. Então Jacó ele não sabia como tratar, como lidar com a guerra. E ele está se preocupando, eles estão preocupados, porque aquele que é pai de família, ele se preocupa com a sua família, ele se preocupa com a sua casa. E foi nessa hora que veio a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela sempre vem na hora que a gente mais precisa. E aquele que é homem de Deus, ele tem sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, amém? Então aqui a primeira coisa que a gente observa é que Deus ele fala com Jacó. E a primeira coisa que Deus diz para Jacó é: levanta-te, A gente observa isso e a gente sabe que Deus ele não fala com quem está prostrado. Deus ele não fala com aquele que está caído espiritualmente, Quando Deus ele se refere ao homem, por todas as vezes na Bíblia que Deus fala com o homem, a primeira coisa que Deus manda o homem fazer é se levantar. E a primeira coisa que Deus está falando para mim nessa noite, e Ele está falando para você nessa noite, é para se levantar. Porque Deus ele não fala com quem está prostrado, com quem está desanimado, com quem está caído, com quem está simplesmente para baixo. Para ter o agir de Deus e para ver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos nos levantar. Então quando Deus está falando para ele, levanta-te, Deus está falando de postura espiritual. Quando Deus está falando para ele, levanta-te, Deus está falando para ele de uma posição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quando está falando para ele, Jacó, se levanta. Talvez ele estava na rede, talvez ele estava deitado na cama, talvez ele estava sentado, talvez ele estava ali descansando, mas Deus está preocupado e está dizendo para ele: você não pode ficar prostrado espiritualmente, esperando, aleluia, o que vai acontecer. Você precisa se levantar, porque a partir do momento que você se levantar, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Presta atenção, todos os homens que Deus ele levantou, todos os homens que Deus ele simplesmente usou, esses homens tiveram que se levantar. Isso aconteceu na vida de Josué. Josué quando se levanta, xará do nosso pastor Josué, quando ele está a tomar
posse do povo. Lá no capítulo 1 do livro de Josué, no versículo de número 2, o povo já está cansado, o povo está de luto, chorando, triste, amargurado, porque perderam o seu homem, perderam o seu líder, perderam um dos homens que foi a maior audiência e o maior líder da história dos hebreus, da história de Israel, e esse homem chamado Moisés. O povo está há 30 dias chorando, e no capítulo de número 1, no versículo de número 2, a primeira coisa que Deus fala para ele é: Josué, se levanta, porque através de ti esse povo herdará a terra prometida. Então o Senhor está falando para nós: se levante, aleluia, nessa noite, porque através de ti o Senhor quer salvar esse bairro, Ele quer salvar a sua família, Ele quer salvar a tua casa, Ele quer salvar, aleluia, os seus parentes, Ele quer salvar, Ele quer fazer a diferença. No momento em que você se levantar, Josué, aleluia, você vai ver que eu te chamei para conquistar, que eu te chamei para derrubar muralhas, que eu te chamei simplesmente porque tem um propósito na sua vida. Eu estava pregando ontem, estava vendo um pastor, e esse pastor, ele já passou por momentos de várias quedas, e a maioria das pessoas que nos olham, né, e nos acham que tem o direito de nos julgar, tem alguns até que fala que o cair é do homem, o levantar é de Deus, né? E o pastor, que é um pastor aqui que conhece a Bíblia, todos aqui conhecem a palavra, não existe essa palavra na Bíblia, né? Não existe o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu tenho lido a Bíblia pela 10ª vez, nunca achei esse versículo. Pelo contrário, Provérbios capítulo 24, versículo de número 16, diz o seguinte: 7 vezes cai o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no erro, a ruína. O que você quer dizer com isso, pregador? O que eu quero dizer é que nós, por muitas das vezes na nossa vida, a gente decide cair, a gente decide se prostrar, nós decidimos muitas das vezes estar parado, numa posição espiritual prostrado. Só que é o Senhor que fala para nós nos levantarmos. Se não fosse assim, querido, o filho pródigo, ele jamais voltaria para sua casa. O pai iria atrás do filho. Pelo contrário, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Porque a atitude, a decisão de se levantar era dele. Então o Senhor está falando nessa noite para nós tomarmos uma posição e não deixarmos que o inimigo ele venha cirandar a nossa vida, cirandar a nossa casa, cirandar a nossa família, cirandar o nosso ministério. Devemos tomar uma posição, levantar a cabeça e acreditar que o milagre e a providência vem de Deus. Então, ele está dizendo: levanta-te, por quê? Isaías capítulo de número 60, versículo 1, mais uma vez Deus diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Só tem glória, só tem luz, só tem poder na vida daquele que se levanta. Aleluia. Ezequiel capítulo 2, versículo 1: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Então nessa noite a primeira coisa que Deus está falando para nós é que nós iremos nos levantar, tomar a posição, não iremos abaixar a cabeça, iremos fazer a obra, iremos fazer a vontade do Senhor, iremos estar no centro da vontade do seu querer, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Segunda coisa que Deus fala para ele, o que é? Vai até Betel. E aqui eu entendo que Deus está dando a direção do lugar para ele ir. Por quê, pregador? Porque Deus está dando a direção de um dos lugares que eram os melhores lugares. E qual é o melhor lugar para estar? É na Betel. Porque Betel no hebraico significa casa de... Aleluia. Casa de oração. Betel, casa de oração. E é bem verdade, querido, que a casa de oração é o melhor lugar onde o crente deve estar. Eu vou em diversas igrejas, prego em diversos lugares. Às vezes eu não vou com a intenção de pregar, às vezes eu vou mais para honrar. E a melhor coisa que eu sinto, irmãos, é quando estou na casa de Deus e eu consigo estar em oração. Eu consigo entender que eu estou na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus. Não tem coisa melhor do que estar na casa de oração. Aleluia. Por quê, querido? Porque é nesse lugar que Deus fala conosco.
É nesse lugar que Deus supre a nossa necessidade. É nesse lugar que Deus usa o seu servo através do louvor, através da palavra, através de um abraço, através de uma oração, através de um aperto de mão. E Deus fala: filho, fica tranquilo, porque eu estou na sua vida, eu estou na direção da sua vida. Quando Deus está falando para ele: vai para Betel, vai para a casa de oração, é porque a casa de Deus é o melhor lugar onde nós podemos estar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que Deus está falando para ele? Ele está falando de direção espiritual, porque a direção daquele que está na presença e daquele que está de pé, a direção ela vem do Senhor, a direção ela vem de Deus. Quando Deus nos dá uma direção, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que há caminhos, aleluia, Provérbios capítulo 14, versículo de número 12: há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o seu fim é laço de morte. E é bem verdade que aquele que anda no caminho do seu coração, ele tem mais chance de se frustrar, ele tem mais chance de parar, ele tem mais chance de desviar. E é bem verdade que aquele que anda no caminho de Deus, ele sofre, ele chora, ele geme, mas ele alcança a vitória, ele alcança o milagre, ele alcança a promessa, ele alcança, aleluia, a palavra de Deus se cumprindo sobre a sua vida. E quando Deus está dizendo para ele: vai até Betel, Deus está dizendo: anda na minha direção, anda segundo a minha palavra. A orientação vem dele, o milagre vem dele, aleluia, o escape vem dele, o auxílio vem dele, a ajuda vem dele. Ele está dizendo: anda no meu caminho. Por quê? Porque há caminho que ao homem parece direito. Você já viu, alguns do que aqui estão já viram, aleluia, alguma pessoa que anda no caminho do tráfico ser bem sucedido? Pelo contrário, o caminho é bom, mas o fim é laço de morte. Eu nunca vi nenhum ladrão, nenhum assaltante, nenhuma prostituta contando um testemunho que se aposentou nessa vida. Pelo contrário, o caminho é de morte. Mas a Bíblia diz no livro de Provérbios capítulo 16, no versículo 1, que muitas são as preparações do coração do homem, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. No capítulo 16, no versículo de número 9, diz: o homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. No capítulo 19, no versículo 21, diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o Senhor é aquele que endireita o seu caminho. Mateus capítulo 7, versículo 14 diz: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida. João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. O que você quer dizer com isso, pregador? Que a direção de Deus é estar no caminho de Deus, e o caminho é Jesus, o caminho é seus ensinamentos, o caminho é sua palavra, o caminho é o amor, o caminho é a paz que reina em nosso coração, que reina em nossa vida e que pode nos dar o direito de entrar no céu. Aleluia. A maioria das pessoas que se frustram é porque largam a direção de Deus. Quantas das vezes da minha vida, momentos de queda, momentos de fracasso, foi porque simplesmente larguei a direção de Deus. Deus falou para mim: vai para Betel, vai em tal lugar. E o homem, ele sempre escapa, e quando ele escapa, ele se arrebenta. Então a segunda coisa que Deus está falando para ele é: anda na minha direção. É por isso que tem igrejas que começam bem e terminam mal. É por isso que tem casamentos que começam bem e terminam mal. Por isso que tem empresas que começam bem e terminam mal, porque começa na direção, mas de repente sai da direção de Deus. E tudo que sai da direção de Deus dá errado. A terceira coisa que Deus está ensinando nesse pequeno versículo, e é de ensinamento para a minha vida e para a sua vida, é que Deus está falando: habita ali. Olha o que ele diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Deus está mandando Jacó voltar para um lugar que ele já tinha passado. E muitas das vezes na nossa vida, Deus, ele nos faz retroceder até o lugar, para que nós simplesmente venhamos entender qual é a vontade dele sobre a nossa vida. E não é fácil voltar no mesmo lugar onde você foi ferido. Não é fácil voltar no mesmo lugar onde você foi machucado. Não é fácil quando você está no nível, você descer e voltar para o mesmo nível onde você estava.
Quando Deus está dizendo habitar, a palavra habitar, que no grego significa achar, tem o mesmo significado de assentar, de morar, de estabelecer. Deus está falando para ele: eu vou te levar de volta para o mesmo lugar onde você passou. Por quê? Porque você precisa habitar, você precisa morar, você precisa perseverar. Deus está falando para ele de perseverança. Porque aquele que persevera, ele alcança. Assim é com o lutador, assim é com aquele que estuda, assim é com aquele que tem um projeto, assim é com aquele que tem um plano. O plano só será realizado se tiver perseverança. Então o que Deus está falando para eles é: persevere. Persevere, porque quem persevera, Mateus capítulo 24, versículo 13, aqueles que perseverarem até o fim serão, até para ser salvo nós temos que perseverar. Então, pastor Alex, o que eu entendo? Eu entendo que Deus nessa noite está falando para ti, para mim, para o pastor Josué, para o Rafael, para a pastora Edjane, para o diácono Juscelino, para nós perseverarmos. Por quê? Porque o caminho é esse. Não existe outro caminho para ter salvação. Não existe outro caminho para chegar até o céu. Então o segredo é a perseverança. Está entendendo nessa noite? Aleluia. Ele está dizendo: faz ali um altar. É interessante isso daqui, porque ele tem que ir para uma terra que ele já tinha passado, e quando ele passou chorando. Ele não tinha com que se deitar, ele deita naquela terra ali, e ele pega uma pedra e faz de travesseiro, nem travesseiro ele tinha. Ele passa ali no momento que na sua vida financeira era um estado ruim, a sua vida sentimental era um estado ruim. Ele tem que voltar para esse mesmo lugar, ele tem que perseverar naquele lugar, e ele tem que ali fazer um altar. O que Deus está ensinando? O que Deus está falando? Para você, talvez, que está nos ouvindo, conhece a palavra, talvez você está desviado, afastado, talvez você está aí, e não é por acaso que você está aí. A primeira coisa, Deus está dizendo: se levanta, ou seja, se arruma, vai para Betel, vai para a igreja, habita ali, congrega naquele lugar e faz ali um altar. Ou seja, me adore naquele lugar. Esse é o segredo para ser abençoado. É forte, por quê? Porque Deus está dizendo: levanta, se arruma, vai para a igreja, congrega, aleluia, e me adora. Por quê? Porque só levanta altar quem tem necessidade de adorar. Só levanta altar quem tem a chama da adoração na sua vida. Só levanta altar quem entende que Deus ele deve ser adorado acima da luta, acima do problema, acima da dificuldade. Só levanta altar quem tem intimidade com Deus. Só levanta altar quem está preocupado em vir para a casa dele para o adorar em espírito e em verdade. Só levanta altar quem entende que Deus é digno de honra, de glória, de majestade, de louvor. Só levanta altar aquele que entende que a glória é dele, que a honra é dele, que o louvor é dele, que tudo que está sendo feito aqui, aleluia, por mais que não seja reconhecido pelo homem, pela mulher, pela cidade, pelo prefeito, pelo governo, por mais que muitos apredejam, julgam, falam, aleluia, não é para eles, querido, é no mundo espiritual. Isso daqui tem muito mais valor do que muita gente imagina. Por quê? Porque a nossa adoração nessa noite, ela é aceita como um cheiro suave nas narinas de Deus, e Deus está recebendo a nossa adoração. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu vim aqui nessa noite simplesmente para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, independente da luta. É por isso que Jesus disse no livro de João, capítulo 4, versículo de número 24, ele disse: é chegada a hora, aleluia, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe por que Jesus falou de verdadeiro? É porque existe falso também.
tem. Existe aquele que só adora quando é ele que canta, quando é ele que prega, quando a igreja está cheia, quando ele está bem financeiramente, quando o seu casamento está bem, quando sua vida financeira está bem. Mas o verdadeiro adorador não, ele diz: eu vou lá no templo, eu vou lá na Betel, eu vou lá na casa de adoração, eu vou congregar, vou habitar, e mesmo eu chorando, eu vou adorar. Mesmo desempregado, eu vou adorar. Mesmo sofrendo, eu vou adorar. Estão me perseguindo, mas eu vou adorar. Estão tacando pedra, mas eu vou adorar. Eu estou desacreditado, mas eu vou adorar. Eu perdi a credibilidade, mas eu vou adorar, porque eu adoro a ele por aquilo que ele me dá. Não é por aquilo que ele me dá, é por aquilo que ele é sobre a minha vida, e sem ele eu não sou nada. Se não for o Senhor, querido, que estivesse ao nosso lado, nem o ar que nós respiramos nós teríamos. Nós só estamos aqui porque ele teve um propósito na nossa vida, e o propósito dele é maior do que o nosso. Aleluia. O propósito dele é maior do que o nosso. E aqui eu termino essa palavra, fechando aqui tudo aquilo que Deus ele falou para nós nessa noite, recapitulando, fazendo aqui a conclusão. Pastor, aleluia. Deus está dizendo: levanta-te, postura espiritual, vai a Betel, direção de Deus, habita ali, persevera ali, e edifica um altar. Fala de adoração. Verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Antes de eu vir aqui, eu estava pregando na cidade de Saracuruna, ali, né, pertinho, o lugar que tem mosquito, quente. E Deus usou um vaso para falar comigo, que me levaria numa terra. E quando eu cheguei aqui, eu me lembrei do que Deus falou, pastor. Muito tempo eu não via dom de interpretação de língua, e foi através disso que Deus falou comigo. O camarada estava do outro lado, ele profetizava, ele falava em língua, o outro interpretava e entregava tudinho que aconteceu. E uma dessas coisas foi o que Deus falou para mim, e eu quero entregar para o Senhor. Deus ele falou de um concerto na terra, e eu acho que esse concerto era entre nós, e no dia que a gente conversamos lá, houve um concerto, e eu creio que Deus ele está fazendo na sua vida a restauração de tudo aquilo que foi perdido, assim como passamos por todos os lugares, por muitos lugares que passamos, e Deus ele tem feito restauração, Deus tem feito milagre, pessoas que não podiam dar luz, tem filho, e manda foto para mim através da rede social, pessoas que estavam na cadeira de roda, e através da nossa vida Deus nos usou. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Pastor Josué me conhece há muito tempo, e eu quero ser instrumento de Deus na sua vida nessa noite, e profetizar que há restauração sobre a sua vida, sobre o seu ministério, que a partir dessa noite Deus ele vai bradar, mas o segredo é, aleluia, perseverar, o segredo é obedecer, e o segredo é estar na palavra, porque você não depende, nós não dependemos daquilo que as pessoas pensam de nós, nós dependemos daquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida. Se eu fosse depender, pastor Alex, aleluia, daquilo que as pessoas me julgavam, eu andava nessa favela aqui, eu andava aqui largado, às vezes pegava um fuzil aí, ficava dando um tiro aí, drogado, para cima e para baixo. E se eu fosse depender daqueles que diziam igreja, porque eles dizem ser igreja, eles dizem ser irmãos, mas muitas das vezes eles nos atacam, eles querem ver a nossa morte. Eu glorifico a Deus, pastor Alex, porque na hora que eu vi você ministrando, e foi boa a sua palavra, boa a sua pegada, o Espírito Santo me revelava que Deus te curou, houve uma cura na sua vida, porque tem um livro que eu estou escrevendo, que fala danificado pelo sistema, e Deus te curou de tudo aquilo que você viu no sistema assembleano, Deus te curou, e por isso Deus te deu esse ministério, por isso Deus te deu essa visão, porque eles não têm a mesma visão, eles têm visão de dogma, eles têm visão de costume, eles têm visão fechada. A igreja é santa, mas a liderança é podre, e muita coisa Deus já te mostrou naquele lugar, muita coisa Deus já te fez ver, e é por isso que Deus te deu esse ministério. Então siga em frente, vá adiante, porque Deus é contigo, e quem nos justifica é o Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida,
Que Deus abençoe a vida dessa igreja, no nome de Jesus. E desde já nós entregamos essa palavra e abençoamos a sua vida com essa palavra, no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Glórias a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Boa esta palavra, né? Evangelista Tiago, essa água aqui é sua, varão. Essa daqui é sua. A gente não botou ela em cima da televisão para orar não, mas ela está na bênção, viu? Está ungida. Glórias a Deus. Boa esta palavra. Eu costumo, sempre que ouço uma mensagem, foi a tática que eu usei quando adolescente para entender as mensagens. Porque às vezes o pregador passava 1h15 pregando, e eu não conseguia guardar tudo. Então eu procurava pegar a mensagem toda e resumir em apenas um versículo, né? A mensagem tem aquele texto, aquele testamento de tudo que foi explicado, e eu resumia a mensagem, pegava a mensagem do que a pessoa ministrava e eu criava um versículo dentro daquela mensagem de no máximo 2 ou 3 frases. Enquanto o evangelista Tiago estava ministrando, estava pregando a palavra do Senhor, o meu resumo, talvez ele sirva para você. Betel, casa de Deus. Siquém, um ombro. Esse é o significado das duas palavras. O problema é que em algumas vezes Deus dá uma ordem e fala: vai e edifica em Betel. E a maioria das pessoas deixam de edificar na casa de Deus para edificar em um ombro qualquer. E por isso padece. A minha frase, o versículo é melhor edificar na casa de Deus do que edificar em um ombro qualquer. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar abençoando você, evangelista Tiago, por onde quer que você vá. Quando alguém precisar de referência de alguma coisa, é só mandar ligar para a gente. A gente não conhece quem é de Deus e quem não é pela forma que ele está vestido, pela forma que ele está trajado, pelo barbear, pela aparência do cabelo. Não. Pedro nega Jesus, mas na terceira vez que ele vai negar Jesus, perguntam: você é um dos tais que estavam com Cristo? E ele vai dizer o quê? Não. Sabe o que é que uma mulher vai dizer para ele? Era assim: a tua fala é igual a deles. Nós conhecemos quem é e quem não é pela fala. Se a tua fala é igual, se o teu caminhar é igual, se o teu jeito é igual, é assim que a gente conhece. Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos nesse momento. Isso. Vamos orar. E em seguida está empreitando a bênção apostólica. Nós vamos orar com esta canção. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim.
suas mãos para os céus em forma de concha. Isso. Estenda suas mãos em forma de concha que nós vamos empreitar a bênção apostólica. O Espírito Santo de Deus nos conduz em paz até os nossos lares, até a nossa casa. Abençoa, Espírito Santo, o ministro da palavra dessa noite. Abençoa a família dele. Derrama bênçãos especiais sem medidas na vida dele e o faz prosperar na tua presença. E a todos os membros da tua casa, e a todos os ouvintes deste evangelho, e a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais ou aqui no templo, que o Senhor possa abençoar a todos. Como ministro desta igreja, ministro do evangelho de Cristo, eu quero profetizar que a graça no nosso Deus e a comunhão dos céus seja com todos nós aqui para sempre, para sempre. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Não vá embora sem cumprimentar o teu irmão e desejar a ele um final de semana de vitória. Amém?